Nós precisamos de estadistas que trabalham para gerações. Nós temos políticos que trabalham para as eleições. E é possível que um dia haja em Angola quem trabalhe para transformações de gerações, e não para o imediato. O Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Olhem para o chamado complexo da língua. Eu chamo complexo da língua em Angola. A lei constitucional que se escreveu mais ou menos sobre o joelho na véspera da independência, porque Agostinho Neto devia proclamar e, portanto, tem que haver alguma coisa, um documento máter para guiar o país, não faz referência a nenhuma língua. Se tivéssemos naquela altura língua já escrita, que tenha gramáticas, isso e aquilo, Agostinho Neto não teria proclamado a independência usando a língua portuguesa. A língua não apareceu em nenhum documento, não é? Em nenhum diploma. Agostinho Neto não tinha essa possibilidade de proclamar a independência usando uma língua nacional. Mas dizem os boateiros que houve discussão, houve uma discussão. Qual é a língua que vamos declarar agora língua oficial de Angola? Alguns diziam português. Você sabe que a elite do MPLA que chegou à independência tinha uma fatia boa de assimilados que só tinham português, não tinham mais outra língua. E então aqueles eram tentados a dizer português. Os outros diziam, não, se tu dizes português, isto quer dizer que nós não estamos independentes. Se não fôssemos colonizados, obviamente teríamos uma língua oficial que é nacional. Porque naquela altura, uma Tanzânia, por exemplo, que foi o nosso modelo de independência, tinha já declarado que o inglês acabado e havia só Swahili. E o Quênia tinha declarado as duas línguas oficiais, inglês e Swahili. E todos os povos, e o nosso vizinho do Zaire, Congo, o Congo chamasse assim para os jovens, tinha declarado um Lingala como língua de todos e as pessoas estavam felizes de falar Lingala em todo o país. Agora tu vais dizer no documento legal português é língua oficial? Não meteu Agostinho Neto. E toda a gente estava à espera, mas Agostinho Neto, mesmo no discurso, passou olimpicamente sobre o assunto, não falou da língua. E quando nós fomos para a escola, nos anos 80, os coisas da minha idade, se lembrar, falavam do português como língua veicular. Língua veicular o quê? Língua veicular é uma espécie de uma língua instrumento que se calhar vai acabar, mas por enquanto vamos usar. A língua veicular é como língua franca. Pois bem, e porque entendiam as pessoas que as línguas nacionais têm que entrar no programa do país independente. Mas depois viram, o grupo de Agostinho Neto e outros viram que proclamar, digamos, a independência das línguas e promovê-las a sério, porque a sério nunca houve promoção, e ia criar tribalismo. E isso também era perigo real. Quando Agostinho Neto diz um só povo e uma nação, ele não está falando de fato de um só povo e uma nação que existia. Era um só povo e uma nação que se queria criar. O slogan era teleológico, era para lá, era intencional. Foi positivo. Mas o negativo foi de ignorar as línguas todas. Um povo é a sua língua. Desprezar uma língua é desprezar o povo que fala aquela língua. O que nós chamamos etnônimo, quer dizer, nome de um povo, geralmente é o glossônimo, nome da língua que esse povo usa. Os franceses serão franceses não tanto por causa da terra, mas por causa do francês. Os Obanhaneca são Obanhaneca por causa do Lunhaneca. Os Zulus são Zulu por causa de Isizulu, a língua que falam. Quer dizer, os Baluba são Baluba por causa de Xiluba, a língua que falam. Portanto, a língua identifica um povo. Nesse sentido, podemos nós ver que cai uma língua e, na verdade, o povo entra em crise. Desaparece.
A extinção de uma língua é a extinção do seu povo. Os nossos pais das independências não entenderam bem. Quando investiram contra as línguas, como tinha feito o colônia. O tempo colonial investiu muito contra as línguas africanas. Mas não é só contra a língua africana, mas contra tudo, mais ou menos, que era digamos, a reivindicação de um certo africanismo, contra certamente o vestir, contra o comer, etc. Quando as hegemonias coloniais investiram no monolinguismo, quer dizer, eles chegaram, mas impuseram uma língua só. Tinham que eliminar as línguas das línguas colonizadas, exatamente para garantir segurança deles. Se tu permitires que haja essas outras línguas, tu, o dominador, estás em risco. As línguas, nesse sentido, são fonte de revolução, no sentido que é a partir das línguas, é com as línguas que se fazem as reivindicações também sociais. A língua é um instrumento felicíssimo. A língua é instrumento do controle de poder. Percebam que é com a língua que se legitima a língua, tanto que se obtém o poder, se alcança o poder, é com a língua que se contesta o poder e é com a língua que se legitima o poder.